E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula, tá? Agora nós vamos falar a respeito do encontro entre as culturas germânica e a cultura romana, tá? É o encontro das culturas românicas e germânicas nesse módulo de número 19, tá bom? Bem, vamos lá então. Primeiro, para a gente poder entender que quando esses povos bárbaros, chamados de bárbaros assim pelos romanos, eles dominam, conquistam, né, o Império Romano do Ocidente, e aí esse império ele é dividido entre essas tribos bárbaras, né, dependendo do deslocamento de cada tribo bárbara, onde ela vai ficar fixa, onde ela vai se instalar, ali vai ser estabelecido um reino específico daquela tribo germânica, né? Então, só para a gente poder entender um pouquinho, essas tribos bárbaras, como foi até na outra aula, elas são muito variadas. Cada uma diferente da outra, cada tribo diferente da outra. Então são várias culturas germânicas diferentes, né? São vários povos com tradições diferentes, até a língua muda de um povo para o outro. E esses indivíduos germânicos, eles vão migrar para dentro do Império, tá? Para aquilo que eram as fronteiras do Império. O Império vai cair, o que antes pertencia ao Império Romano vai ser todo fatiado entre essas tribos, tá? E aqui nessa página 142, ela está falando para vocês a respeito da formação da cultura brasileira. Estou fazendo aqui uma espécie de comparação, né? Que a nossa cultura brasileira, ela é um emaranhado de várias culturas diferentes, né? Três em específico, né? Que é a cultura do negro, do índio, do negro, do nativo e do branco europeu, né? Então, nós somos uma junção de culturas. E o que vai acontecer aqui na Idade Média com essas invasões bárbaras? Vai haver uma assimilação cultural muito grande, uma mistura de culturas muito grande, principalmente entre as culturas germânicas e a cultura românica, tá bom? Bem, para a gente poder lembrar, conforme nós estudamos no módulo anterior, o Império Romano foi dividido e posteriormente conquistado pelos povos germânicos, né? Existem muitos filmes, livros, jogos de computador e videogames que apresentam de maneira simplista, né, os povos que migraram para o Império Romano, desconsiderando a diversidade e as particularidades culturais de cada um. Essas representações correspondem à forma como os romanos enxergavam essas sociedades, ou como alguns historiadores construíram suas diferentes interpretações, o que também reflete a visão de mundo deles e o período histórico em que viveram. Gente, se eu estiver falando muito baixo, é porque eu ainda não estou 100% não, tá bom? Acredito que seja o Covid ou alguma outra coisa. Os diferentes povos e a construção do Ocidente medieval. O período conhecido como Idade Média passou a ser nomeado dessa forma no século XVI, para indicar o período intermediário entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Então, está no meio, média, entre o Antigo e o Moderno. Metade, meio, média. Mas você acha possível que esse período de 1000 anos na história, porque é o tempo que durou a Idade Média, cerca de 1000 anos, tenha
de história da Europa tenha servido apenas para separar dois grandes momentos da história, sem produzir nada de significativo, essa ideia tem sido cada vez menos utilizada, pois a Idade Média corresponde a um período histórico rico em práticas e trocas culturais, avanços científicos, descobertas e outros processos e acontecimentos. No entanto, os termos usados para o estudo desse período, como as expressões crise ou desintegração do Império Romano do Ocidente ou construção da Idade Média, podem ter sido associados à palavra bárbaro, né? Afinal, muitas vezes ela é relacionada a algo ruim ou extremamente chocante. Então, no período que os bárbaros dominaram, os romanos já tinham essa visão preconceituosa acima dos bárbaros, então aí o período também era um período, sei lá, de atraso, um período não tão glamuroso, digamos assim, como foi o auge do Império Romano, enfim. A maior parte dos germânicos era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Mas as divindades em que acreditavam não eram as mesmas dos romanos. O culto aos deuses dos grupos politeístas germânicos ocorria ao ar livre. Viviam da agricultura e da pecuária e não tinham uma economia monetária. Né? Eles não utilizavam moedas. Tá? E o comércio não era, pelo menos não no início. Tá? E o comércio não era muito praticado. Eles eram mais ligados à questão rural, à terra. Diferente dos romanos que tinham práticas comerciais muito intensas, né? Pois os germânicos atribuíam a grande valor à terra e à produção agrícola voltada para a subsistência. A propriedade rural era um importante fator para definir a posição social ocupada por um indivíduo. Os proprietários de terras germânicos eram considerados livres e ocupavam importantes posições na sociedade e na política. Os semilivres não possuíam propriedade, deveriam trabalhar nas terras dos homens livres e não tinham posição de destaque na organização social. Os escravos conquistados a partir de guerras encontravam-se na base da pirâmide social desses grupos germânicos. E além de não possuírem terras, eram desprovidos de liberdade, né? Escravo, né? Só trabalha. As leis eram, em geral, orais, ou seja, não tinha lei escrita. As leis eram ditas, né? Eram conhecidas oralmente, diferentemente do que ocorria entre os povos romanos. Então, vocês já podem perceber que são bem diferentes dos romanos, né? Os romanos, comércio, né? Germânicos, agricultura. Romanos, circulação de dinheiro, né? Germânicos não tem dinheiro, não tem circulação de moeda, né? E por aí vai. Muitas diferenças entre esses dois povos aí. Muitas sociedades não tinham um chefe ou líder permanente. Suas armas e formas de luta também eram diferentes. Na maioria das vezes, eles se organizavam em clãs, nos quais o líder era o melhor guerreiro para tomar as principais decisões dos grupos que chefiavam. Estabelecia uma espécie de conselho de guerreiros que decidia sobre questões importantes como a paz, a guerra, a escolha do líder, entre outras, né? Essa relação entre os chefes militares e os soldados era baseada na fidelidade. Tá? O líder se comprometia a proteger seus soldados e aliados e, em troca, recebia obediência deles. Esse acordo é denominado comitatus. Tá? Então, comitatus é uma relação de fidelidade, baseada em fidelidade, né? Onde havia um compromisso entre os soldados e os chefes militares. Como é que era esse compromisso? Né? Os soldados e aliados, eles protegiam o líder, o líder se comprometia a proteger os seus soldados em troca da obediência deles, tá? Essas diferenças estruturais entre a civilização romana e outras civilizações que habitavam a Europa
foram responsáveis pela concepção etnocêntrica dos romanos sobre os demais povos que habitavam as fronteiras. Então, os romanos tinham uma visão etnocêntrica, né, com relação aos romanos, aos bárbaros, aos germânicos, né? Isso era uma espécie de preconceito, né? Uma espécie não, é preconceito, né? Bem, as migrações germânicas, deixa eu descer aqui um pouquinho. Gente, desculpa se estiver muito baixo, se estiver muito... Tá bom? Durante muito tempo, as migrações germânicas e a desagregação do Império Romano. Durante muito tempo, prevaleceu a noção de que o Império Romano vivia um processo de crescimento até que uma horda de homens selvagens penetrou ali e destruiu qualquer vestígio de cultura que pudesse ter existido. Horda é um grupo em migração, originalmente formado por nômades, né? Que são indivíduos sem residência, sem local fixo. Isso a gente também já aprendeu, né, pessoal? Então, essas hordas, na verdade, não uma horda, mas essas hordas de indivíduos selvagens, entre aspas, né, penetrou no Império, destruiu qualquer vestígio da cultura que pudesse, então, existir, né? E aí veio essa desagregação, digamos assim, do Império Romano. Os bárbaros iniciaram o período conhecido como Idade das Trevas, a longa noite que durou 1000 anos, ou seja, a Idade Média. Não será que foi realmente isso que aconteceu? Então, é o que dizem que a Idade Média foi um período de trevas, de ignorância, de escuridão, de obscurantismo, enfim. Isso com relação ao conhecimento, né? Parece que, olhando assim, dá a impressão que houve um atraso, né, na Europa desse período. Em uma análise apressada, pode-se até considerar que essa ideia faça algum sentido, levando em conta que o ano 476 é o marco da desintegração do Império Romano. Contudo, os eventos históricos não acontecem do dia para a noite. Tá? Então não foi da noite para o dia que o Império Romano caiu. Não foi exatamente isso não. Tipo, os caras acordaram de manhã, ai meu Deus do céu, os bárbaros estão aqui, acabou o Império Romano. Não. Isso foi lento, aconteceu com o tempo, a longa duração desses eventos históricos, né, culminaram com a queda do Império Romano. E vários eventos históricos culminaram na queda do Império Romano. Tá? Vamos lá, a gente vai conseguir. Vamos embora. Então nós temos aqui Roma sendo invadida, né? Temos duas imagens mostrando isso. Nós temos a crise do Império Romano, as migrações e invasões germânicas. Aqui no mapa está mostrando para vocês o deslocamento, né, dessas tribos germânicas, né? Cada um dessas coresinhas é a forma como eles iam se deslocando de um ponto a outro, né? E o período da Pax Romana, os investimentos no exército foram reduzidos, né? E com o enfraquecimento do exército, as fronteiras ficaram desprotegidas. E aí dessa forma tornou-se fácil administrar um império tão grande, difícil, perdão, administrar um império tão grande. E a tentativa de contornar o problema foi dividir o território em dois, que aí foi aquela situação que nós vimos, né, do Império Romano do Ocidente e do Oriente. Então o império ficou muito grande, ficou difícil de administrar, ficou difícil, sabe, de controlar, fazer com que o exército controlasse o território. Isso acabou enfraquecendo as defesas do império. Tá? Aqui é a porção ocidental, né, em laranja, a porção oriental em verde. E aqui nós vamos ver aqui, a gente vê aqui em cores as rotas desses indivíduos, né? Vemos aqui o êxodo rural, que é quando
essas populações que antes viviam nos grandes centros, nas cidades romanas, eles vão para o campo, e eles vão para o campo na tentativa de ter proteção por parte desses senhores, desses reinos, né, dessas nações invasoras estão propiciando, né, com um trabalho na terra e por aí vai, né. A estratégia adotada para solucionar esse problema foi permitir que povos germânicos avançassem sobre as terras do Império Romano para praticar agricultura. Dessa forma, iniciou-se um processo de troca cultural entre romanos e germânicos. Tá? Então essa crise do Império Romano acabou facilitando o acesso dos germânicos, até com a própria permissão mesmo dos romanos, né? E nós vamos ver a união de diferentes culturas, né? E essa junção de várias culturas diferentes é que fez com que se criasse a Europa medieval, né? A Europa medieval ela surge a partir disso, tá? O estudo da presença germânica, né, em Roma costuma ser dividido em duas fases, né? A primeira é considerada pacífica, até com a permissão dos próprios romanos, né? A entrada desses povos germânicos nos domínios do Império Romano, e a segunda ela é marcada por guerras e invasões. Roma já havia sofrido algumas invasões antes da sua queda. Já havia sofrido algumas invasões, então por que a invasão do século V ela ficou tão presente na memória histórica? Houve invasões anteriores em que outros imperadores foram derrubados, a cidade de Roma foi saqueada por grupos como os visigodos. Em outras ocasiões, os romanos pagaram grandes somas de dinheiro para que a cidade não fosse militarmente invadida. Os romanos pagaram no século V, em um desses episódios, o chefe dos visigodos teria exigido todos os escravos germânicos e todo o ouro que houvesse em Roma, em uma dessas outras invasões, né, antes da queda. Esses fatos demonstram a gradual fragilidade do Império Romano, né? Mas foi a invasão de 476 que significou a sua desagregação. Então o que ele quer dizer aqui? Que já tinha ocorrido outras invasões, de invadirem Roma, de invadir a cidade de Roma, de levarem ouro, de levarem escravos, de libertarem escravos germânicos, mas cair mesmo de vez foi em 476, né? Ao longo do século V, as invasões germânicas tornaram-se mais frequentes, né? Isso ocorreu porque os hunos, que era uma tribo de origem mongol, lá próximo da China, liderados pelo rei Átila, saíram de regiões da Ásia e invadiram muitas regiões na Europa. Sabendo-se que os hunos eram nômades, mas até hoje não são conhecidas muitas fontes históricas deixadas por eles, né? As tribos germânicas que viviam próximas às fronteiras do Império Romano foram empurradas em busca de espaço. Isso forçou a entrada de grande número de pessoas em terras pertencentes ao Império Romano. Com o exército reduzido, sem dinheiro para manter o controle das fronteiras, esse território foi dividido em diversos pontos diferentes. Muitos povos de origem germânica lutaram contra os hunos ao lado dos romanos. Por fim, o Império Romano do Ocidente acabou se desestabilizando porque, além de estar em crise, sofreu mais invasões diretamente do Império Romano do Oriente, que se tornou uma próspera área comercial devido a outros fatores como a sua localização geográfica e a riqueza da sua capital, que era Constantinopla. Tá? A situação em Roma era tão grave que a população não tinha como pagar mais tributos para sustentar o exército e conter essas invasões.
A vida era tão difícil que parecia não haver muita diferença entre ser governado por romanos, que destinavam pouca atenção ao povo, ou se submeter ao poder dos invasores. Ao longo desse período, esse era o grande dilema dos romanos. Em virtude das guerras, muitas pessoas que possuem propriedades no interior, abandonaram as cidades e foram para o campo. Isso reduziu de forma muito brusca as trocas comerciais e a utilização de moeda no comércio. E aí o escambo, o que é o escambo? É a troca de mercadoria por outra mercadoria. O escambo passou a ser bastante frequente. Os grupos invasores disputavam espaço onde antes se localizava o maior império do Ocidente, em regiões mais próximas dos antigos centros do império. A cultura romana se fez bastante presente, né? Isso aconteceu na língua, na manutenção de práticas comerciais, na forte presença do cristianismo em outras regiões, como na atual Itália, entre outros aspectos, tá legal? Uma outra coisa também que é interessante é que essas culturas germânicas, né, elas tinham uma política de descentralização do espaço, né, do governo. Tá aqui, ó. Dos germânicos e de outros povos que foram importantes para a desintegração do Império Romano do Ocidente, podemos citar aqui a influência da economia mais ruralizada de regiões da Europa Central. Além disso, a relação entre os nobres que se organizou e deu origem ao feudalismo, que será visto mais adiante aqui, né, o processo de descentralização política, ou seja, a ausência de um poder central em uma vasta região, né, e a Igreja Católica aumentou sua influência nessa época aqui, né. Então, assim, os germânicos, perdão, eles tinham muita dessa coisa similar à cultura romana. Por exemplo, aqui, lembra da aula que a gente viu os banhos públicos, as termas? Então, os germânicos também assimilaram esse hábito dos romanos. Outra questão também é o cristianismo. A conversão ao cristianismo pode ter ocorrido por uma afinidade com a religião ou por motivações políticas, pois um rei germânico cristão seria mais respeitado que um rei germânico pagão, né? Então, o cristianismo católico, apostólico da Igreja Católica, que é do Império Romano, né? Ele acabou sendo assimilado por outros povos, né? Bem, diferentes culturas. Deixa eu voltar aqui. Diferentes culturas, diversas religiões e inúmeras línguas começaram a se fundir na origem da cultura da Europa medieval. Uma Europa que, em decorrência de conflitos internos e disputas, viu o poder se fragmentar e se enfraquecer aos poucos. Por essa razão, a região da Europa Ocidental tornou-se propensa a ser atacada mais vezes, né? Isso ocorreu durante as invasões árabes no século VIII, quando os muçulmanos, depois de se unificarem em um processo inverso aos dos europeus, chegaram às fronteiras da região onde hoje está localizada a França, né? Também temos os vikings, enfim, nós tivemos vários povos aí nesse processo de enfrentamento contra os romanos e assimilação da sua cultura, ok? Gente, vou ler aqui a conclusão, tá bom? Como você deve ter percebido, a relação cada vez mais próxima entre romanos e germânicos provocou intensas trocas culturais entre esses povos, mesmo com o desaparecimento da parte ocidental do Império Romano. Sua cultura não foi substituída pela cultura dos grupos germânicos. O que ocorreu foi uma mistura, né, de elementos de ambas as culturas, dos romanos e dos germânicos, né? O período da história que denominamos Idade Média se estende do século V ao século XV, ou seja, 1000 anos aí. E pode ser dividido em duas fases, né? A Alta Idade Média,
a Baixa Idade Média, tá legal? É como a gente classifica essas duas fases do período medieval. Na Idade Média, na Alta Idade Média, do século V ao século X, e na Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. Tá bom? Então, galera, é isso. Gente, me perdoem, tá? É porque eu não tô me sentindo bem mesmo, mas eu não poderia deixar vocês sem essa gravação aqui, tá? Em caso de dúvida, se vocês precisarem de alguma coisa para entender o conteúdo, vocês podem estar me procurando, tá bom? Beijinho para todo mundo, fique com Deus, se cuidem, tchau.